Na pequena aldeia de Santo Antônio, cercada por montanhas majestosas e campos verdejantes, uma idosa de fé inabalável encontrou seu destino. O vilarejo, antes próspero, agora enfrentava tempos difíceis, mas entre suas ruas de terra batida e casas simples, ainda ecoavam histórias de esperança e superação. Dona Clara, uma senhora de 72 anos, carregava em seu rosto marcas de sabedoria e resiliência. Seus olhos, profundos como dois lagos de esperança, contavam histórias de amor e superação. Cabelos brancos como algodão e mãos calejadas testemunhavam uma vida dedicada ao cuidado e generosidade, transformando cada desafio em oportunidade de crescimento e compaixão. Ao amanhecer, Dona Clara despertava com o canto dos galos e os primeiros raios de sol penetrando sua modesta janela. Seu dia sempre começava antes mesmo que o mundo ao seu redor iniciasse suas atividades. Um ritual ancestral de conexão com a vida que a cercava. Preparava seu chá de ervas cultivadas no pequeno jardim, cada folha colhida com um carinho que traduzia anos de experiência e sabedoria. Seu cotidiano era uma dança suave entre cuidados com a terra e atenção aos vizinhos. No jardim, cultivava muito mais que plantas. Cultivava esperança. Cada semente plantada representava para ela uma promessa de renovação, um ciclo eterno de nascimento e transformação. As hortaliças cresciam generosas, assim como seu coração generoso que sempre encontrava espaço para alimentar não apenas seu corpo, mas a alma de quantos a procuravam. Os moradores da aldeia a consideravam um farol de acolhimento. Crianças corriam para ouvir suas histórias. Senhores buscavam seus conselhos compassivos. Vizinhos traziam pequenos problemas que ela escutava com uma serenidade quase maternal. Sua casa, simples mas acolhedora, tinha as portas sempre abertas, simbolizando sua filosofia de vida. Compartilhar era a verdadeira riqueza. Durante as tardes, sentava-se no pequeno alpendre, tricotando cobertores para famílias necessitadas, observando o movimento discreto da aldeia. Seus olhos, mesmo cansados, brilhavam com uma luz interior que nenhuma adversidade conseguia apagar. Cada ponto na lã representava um gesto de amor, uma conexão invisível que unia as pessoas. A rotina de Dona Clara era marcada por uma espiritualidade profunda e silenciosa. Sua fé não se manifestava em grandes gestos, mas em pequenas ações cotidianas. Rezava enquanto preparava suas ervas medicinais, cantarolava orações ao alimentar os animais, transformando cada tarefa em um ato de reverência à vida. Sua existência era um testemunho de que a verdadeira riqueza não estava nos bens materiais, mas na capacidade de semear amor, esperança e compaixão. Cada dia era uma oportunidade de demonstrar que, mesmo diante das maiores adversidades, o espírito humano pode florescer, tal como suas plantas no jardim, resilientes e esperançosas. O silêncio da aldeia foi subitamente interrompido por uma sequência de eventos que desafiaria a fé e a resiliência de Dona Clara. Naquele verão escaldante, o céu transformou-se em um manto cinzento e hostil, negando qualquer vestígio de umidade. A terra, antes generosa e fértil, começou a rachar como uma pele ressecada, revelando as entranhas áridas de um solo que perdia sua vitalidade. As primeiras semanas de seca passaram despercebidas, mas logo se tornaram uma ameaça palpável. O jardim de Dona Clara, antes um santuário de verde e vida, começou a definhar. As hortaliças que antes cresciam robustas agora pendiam fracas, suas folhas quebradiças testemunhando o sofrimento silencioso da terra. Cada planta murcha parecia sussurrar uma história de resistência e esperança contra a devastação. Os vizinhos, antes unidos pela alegria e prosperidade, começaram a demonstrar sinais visíveis de desespero. As conversas nos encontros diários tornaram-se mais tensas, os olhares mais preocupados. Os agricultores observavam seus campos com uma mistura de angústia e impotência, vendo suas esperanças de colheita se dissiparem como poeira no vento escaldante. Dona Clara sentia o peso daquela provação não apenas em seu corpo cansado, mas em sua alma compassiva. Cada planta que perdia o vigor era como um filho que definham em suas mãos. Sua fé, sempre robusta, era agora desafiada pela brutalidade daquela seca implacável. Nos momentos de solidão, deixava que lágrimas silenciosas escorressem por seu rosto enrugado, não de desespero, mas de uma profunda conexão com o sofrimento coletivo. A tempestade que se anunciava não era apenas climática, mas existencial.
Cada dia sem chuva era um golpe na esperança da comunidade. Os animais começavam a definhar, os córregos secavam, e o verde que um dia pintou aquela paisagem transformava-se em um mosaico de tons terrosos e desoladores. No centro deste cenário de provação, Dona Clara mantinha-se como um farol de esperança. Sua fé não era uma chama que se apagava facilmente, mas um fogo interno que resistia mesmo diante das maiores adversidades. Ela sabia que aquele momento não era apenas uma prova climática, mas um teste profundo para a resiliência humana. A aldeia de Santo Antônio estava prestes a viver seu maior desafio, e no epicentro desta tempestade, uma idosa de fé inabalável preparava-se para transformar a desesperança em uma oportunidade de renovação e amor. O destino parecia brincar com os desígnios de Dona Clara naquela tarde escaldante. O silêncio da aldeia era cortado apenas pelo som de seus passos lentos em direção ao alpendre, quando um viajante inesperado surgiu no horizonte. Suas roupas eram simples, mas seus olhos revelavam uma profundidade que transcendia a aparência comum. O Senhor Elias aproximou-se com passos suaves, como se conhecesse cada palmo daquela terra ressecada. Seus olhos, azuis como o céu que há muito não derramava água, pousaram sobre Dona Clara com uma intensidade que a fez estremecer. Não era um olhar de ameaça, mas de alguém que carregava um segredo capaz de transformar destinos. "Vim trazer uma proposta", disse ele, sua voz grave e serena como o som de um riacho distante. Dona Clara o observava, sentindo que aquele momento seria um divisor de águas em sua vida. O vilarejo inteiro parecia prender a respiração, antecipando o que estava por vir. Elias revelou um plano que soava quase como uma provocação divina. Em troca de sua casa, ele restauraria a prosperidade à aldeia. A proposta era simples em palavras, mas complexa em sua essência. Sacrificar seu lar, seu único território de segurança, para salvar uma comunidade inteira. Os pensamentos de Dona Clara dançavam como folhas ao vento. Sua casa não era apenas um conjunto de paredes, mas um repositório de memórias, de histórias tecidas ao longo de décadas. Cada canto guardava um pedaço de sua alma, cada objeto um fragmento de sua existência. "Aceita o desafio?", perguntou Elias, quebrando o silêncio que se formara. Seus olhos brilhavam com uma luz quase sobrenatural, como se pudesse ver além do momento presente. Dona Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, compreendendo que aquela não era uma decisão trivial. A escolha que se apresentava era mais que um simples sim ou não. Era uma decisão que testaria os limites de sua fé, sua coragem e seu amor pela comunidade. Sacrificar o pessoal pelo coletivo, abrir mão do seu refúgio mais íntimo pela esperança de renascimento. Lágrimas discretas escorreram por seu rosto enrugado. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção profunda que misturava dor, esperança e uma coragem que só vem com anos de sabedoria acumulada. Sua mão trêmula segurou a beirada da cadeira, como se buscasse equilíbrio para a decisão que estava prestes a tomar. O destino parecia aguardar sua resposta, com a aldeia inteira suspensa em um único momento de expectativa. Dona Clara sabia que sua decisão não seria apenas sobre perder uma casa, mas sobre ganhar um propósito maior que si mesma. Na quietude da tarde, quando o sol descia lentamente sobre os campos ressequidos de Santo Antônio, um viajante misterioso chamado Senhor Elias cruzou o limiar da casa de Dona Clara. Seus olhos, profundos como poços de sabedoria ancestral, carregavam um brilho enigmático que convidava a reflexões além do ordinário. Com passos suaves, mas carregados de significado, Elias apresentou uma proposta que desafiaria não apenas a racionalidade de Dona Clara, mas os próprios fundamentos de sua existência. Sua voz, serena e pausada, ecoava como um sussurro de esperança em meio ao desespero que assolava a aldeia. "Dona Clara", iniciou ele, "venho trazer uma oportunidade que transformará o destino desta comunidade." Seus dedos, marcados por cicatrizes de tempo e jornadas, seguravam um pergaminho antigo que parecia conter segredos de gerações. A proposta era simples, porém profundamente complexa. Em troca de sua casa, Elias restauraria a prosperidade da aldeia. Os olhos de Dona Clara, antes cansados pela desesperança da seca, agora brilhavam com uma mistura de curiosidade e temor. Cada palavra de Elias parecia desvendar camadas de um mistério maior,
convidando-a a transcender sua compreensão imediata da realidade. Mas não será apenas um ato material, continuou Elias. Você deverá dedicar o restante de sua vida a cuidar dos necessitados, disseminando generosidade e compaixão. Sua missão será transformar cada gesto em uma semente de amor que germinará além desta aldeia. A proposta era um desafio profundo. Significava renunciar ao seu lar, seu santuário de décadas, para oferecer uma chance de renascimento para toda uma comunidade. Era como arrancar uma raiz antiga para permitir que uma nova árvore crescesse, mais forte e generosa. Dona Clara sentiu o peso daquela decisão percorrer cada fibra de seu ser. Sua mente revisitou memórias de décadas naquela casa. Cada canto guardava histórias de amor, dor, esperança. Abandoná-la seria como deixar para trás parte de sua própria identidade. Elias permanecia silencioso, permitindo que o momento falasse por si. Seu olhar transmitia uma compreensão profunda dos dilemas humanos, reconhecendo que as maiores transformações nascem de escolhas aparentemente impossíveis. Os minutos pareciam eternos. O silêncio era pontuado apenas pelo canto distante de um pássaro e pelo respirar compassado de Dona Clara. Sua decisão não seria apenas uma escolha pessoal, mas um ato de fé que poderia redesenhar o destino de uma comunidade inteira. Naquele instante, Dona Clara compreendia que sua vida havia preparado cada momento para esta decisão. Sua jornada de amor, generosidade e resiliência a conduzia naturalmente para este ponto de ruptura e renovação. A jornada de Dona Clara, após aceitar a proposta do Sr. Elias, foi marcada por uma série de desafios que testaram sua fé e resiliência. Com determinação inabalável, ela transformou sua missão em uma oportunidade de ressignificar a vida comunitária, superando resistências e preconceitos. Nos primeiros dias, a aldeia observava seus movimentos com desconfiança. Cada ação de Clara era minuciosamente analisada, como se os aldeões temessem que sua generosidade fosse apenas uma fachada para algum plano oculto. Mas ela permanecia serena, sabendo que suas ações falariam mais alto que qualquer palavra. Iniciou organizando pequenos encontros comunitários, onde ensinava técnicas de plantio sustentável e incentivava a cooperação. Seu jardim, antes privado, tornou-se um espaço coletivo de aprendizado. Crianças e adultos aprendiam juntos a cultivar esperança, literalmente, através do plantio de sementes que prometiam renovação. Nas tardes quentes, reunia os jovens para compartilhar histórias de superação. Sua sabedoria fluía como um rio manso, irrigando almas ressecadas pela desesperança. Cada narrativa era um instrumento de transformação, mostrando que a verdadeira riqueza não estava na terra, mas na capacidade de se reinventar. Os agricultores, inicialmente céticos, começaram a perceber a sabedoria de seus ensinamentos. Clara não trazia soluções mágicas, mas métodos práticos de cultivo resiliente. Desenvolveu técnicas de conservação de água, rotação de culturas e aproveitamento de espaços antes considerados improdutivos. Sua maior batalha era contra o desânimo coletivo. A seca havia deixado marcas profundas não apenas na terra, mas nas almas dos habitantes. Clara compreendia que restaurar a esperança era tão importante quanto recuperar a produtividade agrícola. Os momentos mais desafiadores vinham quando alguns aldeões questionavam sua autoridade. Como uma senhora pode nos ensinar sobre agricultura? Murmuravam. Mas Clara os enfrentava com uma mistura de humildade e firmeza, deixando que seus resultados práticos respondessem por si. Gradualmente, a comunidade começou a se transformar. Hortas comunitárias surgiram, substituindo a competição individual pela colaboração coletiva. As crianças, antes apáticas, agora corriam entusiasmadas para participar dos projetos de plantio, vendo na terra não um desafio, mas uma possibilidade de futuro. A energia de Clara era contagiante. Sua fé não era apenas um conceito abstrato, mas uma força prática que movia montanhas de descrença. Cada dia representava uma nova oportunidade de semear amor, conhecimento e esperança. No coração daquela transformação, Dona Clara permanecia como um farol silencioso. Sua jornada provava que a verdadeira revolução acontece não através de grandes gestos, mas de pequenas ações realizadas com amor, persistência e uma fé inabalável no potencial humano de superação.
A tempestade irrompeu sobre a aldeia como um rugido de desesperança, trazendo consigo nuvens carregadas de tensão e medo. No centro da praça, Dona Clara erguia-se firme, seus olhos brilhando com uma intensidade que desafiava a escuridão ao seu redor. Os aldeões, antes unidos pela esperança, agora a encaravam com uma mistura de raiva e desconfiança. Vozes alteradas cortavam o ar úmido, acusações eram lançadas como flechas pontiagudas. "Você nos traiu", gritava João, um agricultor de meia idade, seus punhos cerrados tremendo de frustração. "Vendeu nossa terra por um acordo misterioso com aquele estranho." A multidão murmurava, seus rostos marcados pela angústia da seca prolongada. Dona Clara respirou fundo, sentindo o peso de cada olhar sobre si. Sua voz, quando finalmente se ergueu, era suave, mas carregava a força de décadas de sabedoria acumulada. "Meus queridos", começou ela, "o que vocês veem como perda, eu vejo como possibilidade." Sua narrativa fluiu como um rio manso, revelando fragmentos de sua jornada. Contou de momentos em que a esperança parecia impossível, de tempos em que a fé era seu único sustento. Cada palavra era um bálsamo que ia acalmando os ânimos exaltados, desarmando a raiva com a verdade de sua compaixão. "Não fiz este sacrifício por mim", declarou, seus olhos umedecidos, mas firmes. "Fiz por todos nós. Por cada criança que precisa crescer. Por cada família que sonha com dias melhores." Um silêncio denso começou a substituir os murmúrios de revolta. As lágrimas de Dona Clara não eram de fraqueza, mas de uma força interior que havia resistido a décadas de provações. Ela falava não apenas com palavras, mas com a autenticidade de quem havia transformado dor em amor tantas vezes. João, que antes estava à beira da explosão, sentiu algo em seu interior se quebrar. Sua raiva se dissipava como névoa sob o sol da manhã. Os outros aldeões trocavam olhares, sentindo o peso de suas próprias precipitações. A chuva começou suavemente, primeiro como um sussurro, depois como uma bênção. Cada gota parecia lavar não apenas a terra ressecada, mas também as feridas emocionais da comunidade. Dona Clara sorriu, sua silhueta recortada contra o céu que se abria, simbolizando a esperança que sempre existira. Naquele momento, a aldeia compreendia. A verdadeira riqueza não estava na terra ou nas colheitas, mas na capacidade de amar, perdoar e acreditar, mesmo quando tudo parecia perdido. Dona Clara havia transformado não apenas seu destino, mas o destino de todos ao seu redor. O epílogo da história de Dona Clara desabrocha como um jardim renascido, revelando a profunda transformação que sua fé e generosidade trouxeram para a aldeia de Santo Antônio. As nuvens carregadas de esperança finalmente se abrem, derramando uma chuva generosa que acaricia a terra ressecada, devolvendo vigor e vida aos campos antes áridos. A casa de Dona Clara, agora um vibrante centro comunitário, pulsa com energia renovada. Suas paredes, antes testemunhas silenciosas de sua jornada de sacrifício, agora ecoam risos de crianças, conversas de vizinhos e histórias de superação. Cada canto deste espaço transformado guarda a memória de uma escolha corajosa que redesenhou o destino de todos. Os aldeões, antes mergulhados em desespero, agora caminham com passos mais leves. Seus olhares, antes opacos de desesperança, brilham com uma nova compreensão sobre o poder da união e da compaixão. Nos campos verdejantes, cada planta parece contar a história de resistência e renascimento que Dona Clara protagonizou. Os jovens da aldeia, inspirados pela sabedoria da matriarca, começam a cultivar não apenas a terra, mas também valores de solidariedade. Eles aprendem que a verdadeira riqueza não reside em posses materiais, mas na capacidade de semear amor e esperança, mesmo nos momentos mais áridos da existência. Dona Clara, sentada em seu alpendre renovado, observa a transformação com um sorriso sereno. Seus olhos, agora mais brilhantes, refletem a jornada de sacrifício e amor que a conduziu até ali. Cada ruga em seu rosto conta uma história de fé inabalável. Cada gesto demonstra a sabedoria conquistada através de provações. A aldeia se tornou um símbolo vivo de que a esperança pode germinar mesmo nas terras mais improváveis. O sacrifício de Dona Clara não foi em vão. Sua decisão de entregar sua casa e dedicar-se aos outros
Criou ondas de transformação que ultrapassam os limites geográficos de Santo Antônio. Ao entardecer, quando o sol pinta o céu com tons de laranja e dourado, a comunidade se reúne. Crianças brincam nos campos verdejantes. Agricultores compartilham histórias de colheitas promissoras. E no centro de tudo, Dona Clara irradia uma luz de amor que transcende gerações. Sua jornada ensina que a verdadeira revolução não acontece através de grandes gestos heróicos, mas por meio de pequenas escolhas compassivas. Cada ato de generosidade, cada momento de empatia, pode redesenhar destinos e transformar comunidades inteiras. A história de Dona Clara ecoa como um testemunho poderoso. A fé não é apenas uma crença, mas uma força transformadora que pode redesenhar realidades, plantar esperança onde só existia desespero e criar pontes de amor onde antes havia apenas muros de separação. No coração de cada morador de Santo Antônio, Dona Clara não é apenas uma pessoa, mas um símbolo de como o amor, a fé e a generosidade podem ser instrumentos de verdadeira mudança, capazes de fazer brotar vida e esperança nos terrenos mais áridos da existência humana. No epílogo de sua jornada, Dona Clara contempla a aldeia transformada, compreendendo que a verdadeira riqueza transcende bens materiais. Sua decisão de sacrificar o lar simboliza o poder da fé e generosidade. Os campos verdejantes e os sorrisos restaurados revelam que o amor autêntico pode ressignificar destinos, provando que a esperança germina mesmo nas terras mais áridas da existência humana.